Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Por causa da brevidade do Evangelho de Marcos, nós vamos ter por alguns domingos um texto de São João no lugar do Evangelho. Por alguns domingos nós vamos escutar um pedaço do capítulo 6, que é o maior capítulo na Bíblia, que é o milagre do pão. Para nós chegarmos àquele milagre, nós escutamos na primeira leitura de hoje um episódio da vida do profeta Eliseu. Então, que oferece a Eliseu aquilo que era digno de se dar ao profeta, que era uma cesta de pão, e ele vai dizer assim, que esses 20 pães de cevada e trigo novo, que seja dado para que o povo coma. E o servo vai argumentar, mas essa quantidade de pão não basta, e são 100 pessoas. Eliseu vai dizer: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor, comerão e ainda sobrará. O homem distribui e de fato, conforme a palavra do Senhor, ainda sobrou. Então este é o milagre do pão no Antigo Testamento. Acontece com Eliseu. O homem de Deus tinha, por assim dizer, direito a esta oferta, mas ele pega essa oferta e, com a oferta recebida, ainda que pouca, que o servo vai colocar em dúvida se serve, é aquele dom que serve para alimentar todo mundo. Ou seja, um dom insignificante, mas um dom que, uma vez distribuído para todos, vai fazer com que aquele que doe se sinta feliz, porque conseguiu colaborar com todos, mas ao mesmo tempo não sente que ele sozinho foi a solução, que a graça de Deus pôde intervir para que o dom da multiplicação pudesse ser realizado, da partilha do pão que foi dado. Por outro lado, aquele que recebe também se sente impelido a ser doador. Na verdade, ninguém é tão rico que não necessite do outro, e ninguém é tão pobre que não possa colaborar. Então, que nasce assim um sentimento comum de colaboração, que ninguém fez tudo sozinho, nem mesmo o profeta. O profeta precisou daquele pão que era oferecido a ele para poder ir ao encontro dos irmãos que estavam necessitados. Então, essa sensibilidade também de Eliseu merece uma consideração, porque o homem de Deus poderia simplesmente pensar: eu tenho direito a isso, mas não pensa assim. Ele sente-se impelido, compelido a partilhar com seus irmãos, porque aquilo que ele ganhou não é somente para o seu capricho, mas também para que se torne uma doação. Ter um coração generoso, aprender a doação, é o desafio que nós temos na nossa vida de fé. A fé deve tocar isso também, não pode ser somente uma relação eu e Deus, mas deve também compelir-me, levar-me à partilha dos meus bens. Sabe que um exercício belo para se fazer é aquilo de obrigar-se, digamos assim, uma vez por ano, a abrir os armários, os guarda-roupas da nossa casa. E se alguma coisa eu não usei neste ano, eu não preciso. Passa adiante, faça disso um serviço de caridade para com os outros. Sabe que para nós religiosos nos ajuda muito as mudanças de comunidade. Quando nós estamos num local, por exemplo, eu estava lá na Itália, estão vindo para cá, então era um momento que eu tinha que avaliar cada coisa, pensar item por item, para pensar: será que eu preciso disso? Então, de vez em quando, de abrir os armários, sabe que assim nós nos livramos de um peso que vai sendo, a cada coisa que nós temos é um peso a mais sobre a nossa vida. Então, o Evangelho de hoje, bem como a primeira leitura, nos chama a isso também, a essa partilha. No Evangelho de hoje, Jesus está sempre na região do Mar da Galileia, e tinha uma grande multidão que o seguia, e o evangelista vai dizer assim: seguia porque via os sinais, quando ele curava os doentes, então por isso seguia. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus apóstolos. E essa é a ambientação do local. Mas o evangelista também vai se interessar em nos dizer em que tempo foi isso. E vai dizer que estava próxima a festa da Páscoa.
Então, que essa introdução sobre o local e o tempo não é ingênua, não é uma informação banal, mas sim porque ele quer colocar esta ambientação para contar o que foi que aconteceu nessa situação. Então, Jesus que tem a iniciativa, é Jesus que levanta os olhos e vê uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, e ele vai provocar um dos apóstolos. Nós temos dois apóstolos que são de origem grega, pelo menos do nome, Filipe e André, e são esses dois que têm uma atuação, um papel na multiplicação dos pães, se assim podemos chamar este milagre. O milagre do pão, é mais justo dizer. Jesus vai falar para Filipe, porque em todos os poucos evangelhos narrados por João, Jesus sempre provoca o seu interlocutor a dar um passo na fé. Então, em todos eles acontece isso. Então, a provocação aqui é: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? O próprio evangelista vai dizer: disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer, mas ele quer a reação do seu interlocutor. Então Filipe vai responder o que fundamentalmente não existia dinheiro possível para eles, pobres, para comprar tanto pão. Então, um outro discípulo, André, vai dizer aqui: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? A conclusão de todos os dois é que não se pode fazer nada. Em outra ocasião, os apóstolos, em situação semelhante, vai dizer assim: manda voltar a multidão para suas casas. Ou seja, não é problema nosso, que resolva eles. Eles voltem para casa, eles que se virem. O pão de cevada, meus caros, era o pão dos pobres. Então esta pessoa que tem o pão é tudo aquilo que não se espera de alguém que possa dar alguma coisa. É uma criança, e é uma criança pobre. Então, o que ela podia fazer? Nada. O que ela tem não interessa a ninguém. Se pensa que nessa situação seria um rico que poderia dar alguma coisa, nesse caso um adulto. E aqui é uma criança pobre que tem. Então agora Jesus começa a atuar. Jesus, depois de ter dialogado com 2 apóstolos, ele vai dizer: fazei sentar a multidão. Só os senhores comiam sentados. Então Jesus manda que se sentem como senhores. E tinha ali aproximadamente 5.000 homens. Em outro evangelho vai dizer 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. É o maior auditório de Jesus. Tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Ora, se vocês perceberem os verbos que se usa, tomar o pão, dar graça, distribuir, é uma celebração eucarística. No 4º evangelho, nós não temos a narração da instituição da Eucaristia na última ceia, mas a teologia sobre a Eucaristia é ligada a este milagre do pão. Aqui se faz a teologia, ela já é anunciada. Se diz quando é próxima da festa da Páscoa, como a última ceia, e o modo ritual com que o pão é tratado por Jesus. Mas tem uma peculiaridade no Evangelho de João. No Evangelho de João é o próprio Jesus que distribui o pão. E nos outros evangelhos não se faz esta alusão. Aqui é Jesus que distribui. E é de se imaginar que este pão que vai passando da mão de Jesus para a mão dessa multidão, ali vai se tornando um pão que se multiplica, um pão que se doa, um pão que é a imagem dele e da palavra de Deus e da Eucaristia, que é doação. E depois Jesus manda os discípulos recolherem para que nada se perca. Então, Jesus pensava que com isso estava feito o anúncio da sua messianidade, como ele o pretendia, não o Messias deste mundo. Mas ao fazer este gesto, vão dizer: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Então, quando Jesus nota que querem proclamar o rei, Jesus se retira de novo, sozinho e na montanha. Os dois símbolos do encontro com Deus: estar sozinho com o Senhor e retirado na montanha. Nós vamos continuar nos outros domingos a ler esse texto, mas este devemos saber, é o milagre mais famoso de Jesus. Ele é narrado em todos os 4 evangelhos e em Marcos e Mateus por 2 vezes.
Isso então nós temos 6 vezes a narração do milagre do pão. Tenham todos um bom domingo, o dia do Senhor, o dia da nossa Páscoa semanal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.